A nova pesquisa da Deloitte, que é uma rede internacional de consultoria e auditoria empresarial, mostra que, apesar dos desafios econômicos que traz um novo governo em formação, além dos desafios econômicos internacionais, as empresas do Centro-Oeste e do interior paulista estão buscando investir mais em inovação. E o agronegócio se destaca nesse sentido, viu? Nós vamos conversar agora com Paulo de Tarso, que é sócio de auditoria e líder dos escritórios regionais da Deloitte. Já está aqui conectado conosco. Seja muito bem-vindo, Paulo. Bom dia para você. Bom dia, obrigado pela oportunidade. Muito bem, né? Para a gente começar, eu queria que você contasse um pouquinho sobre essa pesquisa anual da Deloitte, né, que revela aí essa aposta do setor privado em investir mais em tecnologia e inovação, apesar dos desafios econômicos e tudo que a gente está vivenciando, né? E a gente vê que, de fato, o agronegócio se destaca nisso. Eu vou querer contar um pouquinho mais daqui a pouco, mas eu queria primeiro que você explicasse como é feita essa pesquisa, né? Quem vocês entrevistaram. Legal. Bom, é uma pesquisa que a gente realiza anualmente. Esse ano especificamente, a gente decidiu conduzir essa pesquisa um pouco após o período eleitoral, então foi entre começo de fevereiro e começo de março. A gente envia um questionário para a grande maioria das empresas brasileiras, foram mais de 500 empresas que participaram dessa pesquisa nesse ano de 2023. O total da soma da receita dessas empresas que participou dessa pesquisa é mais de 2,1 trilhões de reais, ou seja, tem uma representação bastante importante do PIB brasileiro, mais de 20%, e o nível dos empresários, enfim, dos executivos que responderam a essa pesquisa também chama bastante atenção. 90% deles estão no nível executivo, em diretoria e também empresários como propriamente ditos. E ela trouxe, sim, alguns dados bastante relevantes, dados de perspectivas econômicas, dados de cenário de ambiente de negócios previsto no Brasil, e aí também dados relacionados a investimentos em tecnologia, como você já aqui citou. Muito bacana, né? E como o agronegócio foi inserido, então, nessa pesquisa, né? Você comentou em relação às empresas que participaram, o agronegócio se destaca nisso também? Se destaca, e esse ano a gente fez um recorte bastante inédito, a gente fez um recorte do agronegócio e também da região do Centro-Oeste e do interior do estado de São Paulo, e por incrível que pareça, existem sim alguns dados que essa pesquisa traz nesse recorte que são um pouquinho distintos dos dados brasileiros, por exemplo, relacionado a, ao ambiente de negócios como um todo. As empresas respondentes, os empresários, indicam alguns fatores críticos ou chaves para o ambiente de negócios nesse ano. E esses fatores, por exemplo, para o agronegócio são um pouquinho diferentes. O que se destaca no agronegócio? Destaca principalmente o ambiente inflacionário global. Isso tem todo sentido, tendo em vista que o preço das commodities são baseados em dólar e que, portanto, a inflação de outros países fortes também pode impactar o preço das commodities. Trouxe também um possível impacto no ambiente de negócio relacionado à inflação local, ou seja, a inflação brasileira acima de 5% traz ou pode trazer uma certa preocupação para o empresariado do agronegócio, e também uma perspectiva de um pouco cautela com relação à taxa de juros no Brasil, taxa de juros que hoje estão no patamar acima de 10%, como consequência, pode impactar de forma significativa o financiamento do aumento do capital de giro das empresas do agronegócio. Como sabemos, o agro tem crescido bastante e uma das formas de financiamento mais comuns que existe é o próprio financiamento bancário, e essa taxa no patamar previsto, pelo menos por enquanto, em 10%, pode impactar, sim, essa perspectiva de financiamento do agronegócio. Muito bem. Como que você vê, Paulo, né, quando a gente fala muito de ESG hoje em dia, social, ambiental, a governança, tudo isso está ligado também, né, à tecnologia, à inovação, porque mostra aí a tendência das empresas para o futuro? Muito bom comentário. Inclusive, o ESG ele começa a fazer parte de uma agenda bastante importante para as empresas do agronegócio. Existem muitos fundos globais que são formas alternativas de financiamento, por exemplo, de capital de giro para o agronegócio, que têm uma tratativa de taxa de juros bastante diferenciada para aquelas empresas ou para aqueles grupos empresariais que realmente possuem iniciativas concretas de ESG, né? Então,
todas as organizações, né, e aí principalmente as do agronegócio, que tem uma grande oportunidade de aplicação muito forte daquilo que é relacionado à governança, meio ambiente e os impactos sociais, pode trazer um impacto bastante significativo também relacionado à forma de captação, né, de financiamento de capital de giro, numa tendência de taxa de juros ou de uma taxa de um custo de captação inferior ao que as demais empresas conseguem obter. Muito bacana. E isso independentemente do tamanho, né? Você vê hoje que tanto pequenas empresas quanto médias, grandes empresas conseguem, né, aplicar essas questões envolvendo ESG e mesmo tecnologia e inovação, né? Dentro ali da sua perspectiva, é possível ter a aplicação de novas tecnologias para conseguir resultados melhores, né? Como que vocês enxergam isso dentro da Deloitte? Sem dúvida, isso impacta pequenas empresas, médias empresas, grandes empresas, produtores rurais como um todo. A gente fala muito sobre sucessão familiar e também a respeito da governança que os grupos econômicos, né, familiares, o produtor rural pode implementar para ter uma governança dentro da sua organização que permita, inclusive, uma sucessão familiar mais adequada, mais planejada, a governança dentro da organização que permeia todos os controles internos, que possa permitir, por exemplo, essa entidade poder acessar esses mercados de capitais com taxas de captação mais atrativas, também é algo relevante. O mercado de capitais vai exigir, sim, algum tipo de governança adicional, como, por exemplo, auditoria de demonstrações financeiras, entre outros aspectos tributários importantes para que esse mercado seja acessado. Ainda um pouquinho com relação ao meio ambiente, acho que o agronegócio como um todo tem uma grande oportunidade, existem várias entidades ou vários grupos empresariais que já possuem uma, que a gente chama de pegada, né, verde bastante importante, bastante interessante, outras que podem entrar nesse mercado de forma relevante também para poder ter esses parâmetros do ESG muito mais bem colocados, né? E tecnologia, sem dúvida alguma, como você, desde o início dessa entrevista, mencionou, muitas empresas já migraram para o cloud, né? E isso também facilita a governança dessas organizações. A pesquisa traz aqui que parte significativa das empresas, apesar de terem começado a migrar para o cloud, né, ainda poucas possuem sensores para coleta de dados. E aí, quando a gente traz esse dado aqui para o agronegócio, ele chama bastante atenção, né? 29% das empresas não possuem sensores para coleta de dados dentro do setor do agronegócio, e como nós sabemos, isso é algo que pode sim fazer uma diferença com relação a ganho de produtividade e outros acessos também a mercado, né? Também relacionado à pesquisa, a gente fez algumas perguntas relacionadas à utilização de drones ou veículos que não possuem alguém dirigindo, né, veículos autônomos. 54% das empresas respondentes ou dos grupos empresariais também que responderam não utilizam dessa forma de inovação ou de automação, e é uma forma que também pode trazer algum ganho de produtividade também para os negócios. Então, conectando aqui as duas vertentes, né, a tecnologia pode contribuir para uma melhor governança das entidades, uma melhor governança junto com os outros pilares do ESG pode contribuir também para um financiamento mais barato de capital de giro, bem como uma estruturação de governança que permita a esse empresário, esse produtor rural, fazer voos diferentes, caso assim também decida. Bem, Paulo, e justamente isso, né? Eu queria falar sobre os desafios que você trouxe aqui. Olha que campo enorme de oportunidades nós temos para as empresas do agro, né? O tanto que tem ainda a possibilidade de crescer nessa parte de inovação, de coleta de dados, de inteligência artificial, enfim, várias coisas que trazem aí uma celeridade melhor, né? Uma eficiência, e assim a gente conseguir melhores resultados também nas nossas agroindústrias. Obrigada, viu, pela entrevista, pela pesquisa também, parabéns para vocês e até breve. Obrigado. Obrigada.